Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast com o Alan Hans. Ele que é consultor financeiro com quase 12 anos de mercado, que vai conversar com a gente aqui no nosso podcast para trazer toda essa experiência. Seja bem-vindo, Alan, ao nosso podcast. Agradeço, né? A gente início meio nervoso, mas eu acredito que é fundamental dar o primeiro passo. Então a gente vai falar muito aqui sobre finanças, né, num podcast, e sobre negócios também, que eu acho que é muito importante para a pessoa aí que é empresário, empreendedor, né? As pessoas que estão com dificuldade, como você falou que você é vermelho, eu sou caprichoso, então tudo certo, tá, gente? A gente vai sair, não vou mudar o boi de vocês, mas eu vou tirar vocês do vermelho. Antes de mais nada, a gente precisa saber quem é o Alan, onde nasceu, suas origens. Conta pra gente. Então, Rita, meu nome é Alan Hans. Ok, gente, Alan é austríaco, Hans é alemão, e a claridade aqui não está mostrando nos meus olhos, mas eles eram verdes, né? E o sol de Manaus, né, deixou eles dessa cor. Mas brincadeiras à parte, eu tenho 47 anos, trabalho com consultoria financeira e negócios há mais de 12 anos, né? E sou casado, né? Tenho um filho de coração, 19 anos, né? Sou filho do seu finado Ubaldo e da dona Ivaneide, que eu acredito que deve estar assistindo a gente nesse momento. Então, sou formado em engenharia de telecomunicações, né, pela FUCAP, tenho MBA em gerenciamento de projetos, né, especializações na área de engenharia, né, que foi meu primeiro passo profissional, né? E há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, eu descobri as finanças na minha vida. E é algo que hoje eu estou aí ao longo desses anos, né, de um ex-devedor, né, de um ex-garantido, e agora sou caprichoso. E como foi esse primeiro passo para se tornar um consultor financeiro? Então, assim, a gente vai procurar primeiro, né, conhecimento, né? A gente Uhum. fazia, de certa forma, indiretamente isso, né, com nossa planilha, né, a famosa planilha. Tem gente que tem aversão à planilha. Eu não, eu gosto. Não sei porque eu sou tão antigo, enfim. Mas eu gosto, né? Então, a gente começa a entender as dores das pessoas próximas a gente, principalmente, né? Uhum. Mas a gente tem a nossa dor principal. Então, a partir dessa dor, eu comecei a buscar conhecimento e falei, cara, eu não posso, eu tenho que sair dessa situação, né, de ser devedor e me tornar, pelo menos, deixar a minha conta azul. E eu comecei a ver que as minhas dores eram multiplicadas por muitos, como até hoje é, né? Então, eu procurei estudar, fazer cursos, né? Eu sou um cara que gosto, sou muito orgulhoso de ter os dois cursos principais do Gustavo Cerbasi, que para mim é um cara referência, né, em termos de finanças, né? Estou estudando um MBA também, fiz outros cursos de comportamento que eu acho que é fundamental trabalhar esse lado de comportamento, porque eu acredito muito que isso tende muito ao comportamento nosso, né? Então, as pessoas se endividam não só às vezes por situações, né, corriqueiras, mas principalmente pelo seu comportamento. Então, ao longo desse tempo, eu procurei estudar, procurei conhecer pessoas, tentar conhecer como é o comportamento das pessoas, né, pegando até a mim mesmo Uhum. como exemplo, entendeu? Então não foi, caiu de paraquedas ou parou para pensar, acho que eu quero me tornar um consultor financeiro. Foi isso? Acredito que com as dificuldades, né, Aham. que a gente teve, eu vi uma possibilidade de, principalmente na minha intimidade, vamos dizer assim, de tentar trazer esse conhecimento para mais pessoas. E com isso, que eu compactuo com isso até hoje, mudar a vida das pessoas, né? Uhum. Trazer com que elas entendam que dívidas elas existem, mas a gente tem que fazer, não que as dívidas, nos controlem, e sim o contrário, né? Então, eu procurei fazer isso, fiz um curso de coaching, né, para obter mais ferramentas, né, de Sim. comportamento pessoal. Então, eu atrelei o meu conhecimento que eu busquei técnico junto com o comportamento pessoal e eu criei isso como uma consultoria. Então, graças a Deus, a gente tem muitos clientes, alunos também, porque eu tenho cursos, né, que falam de diagnóstico financeiro e de planejamento financeiro. Então, eu acho que o objetivo nosso maior é realmente trazer esse conhecimento para mais pessoas, né? E as pessoas perderem a vergonha e o medo de falar sobre finanças. Eu vi que você tem mais de 600 alunos, né? E aí, como foi que você começou essa consultoria?
Assim, a consultoria, ela foi o primeiro, o principal ponto de partida, né? Dentro desse contexto. Mas eu vi possibilidade de que eu podia diversificar, né? Então, eu trabalho com a consultoria e a mentoria, e também eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer para as pessoas que talvez não tenham aquela condição de fazer um investimento, né? Você investir num processo de mentoria, você requer de um certo valor de investimento. Mas onde eu podia ter um valor, um ticket menor, mas que eu pudesse abranger também mais pessoas. E dentro daquele contexto, muitas vezes aconteceu isso, de alguns alunos virarem mentorados, né? Porque a gente dá o conhecimento macro e essas pessoas pautarem de buscar esses conhecimentos, elas dão continuidade, mas às vezes tem pessoas que têm dificuldade que é normal. E elas nos procuram para dizer, olha, eu quero fazer mentoria. Entendeu? Então foi muito isso, né? Daquela necessidade que eu vi lá atrás de eu ter passado por isso, busquei conhecimento, busquei conhecimento pessoal, né? De comportamento, e eu comecei a verificar que eu podia ter uma diversificação, baseado nesse conhecimento e de estudo também ao longo desse tempo, continuo estudando, né? Para que eu possa abranger esse conhecimento e compartilhar com o maior número de pessoas possível. E essa mentoria, ela é para pessoas físicas, empresas, para todos? Para todos, né? É importante salientar que a maioria das pessoas, né? O empresário, ele tem problemas, mas na maioria das vezes, o reflexo do problema financeiro pessoal, ele reflete no seu negócio. Isso é fato. Ao longo desses anos me mostrou muito isso. Então, assim, para estudante, para profissional liberal, né, para empresas, pequenas, médias empresas, e para pessoas assim como você. Né? Então, assim, não tem uma cadeia ou então uma restrição. Né? Eu acho que finanças a gente tem que falar sempre. Se hoje, graças a Deus, a gente já vê nas escolas falando sobre educação financeira. Isso, para mim, eu acho que é a constituição de menos devedores no futuro. Né? Então, é mais ou menos isso. Essa era até uma pergunta que eu ia fazer, da importância de ter educação financeira na escola desde o início, que é para, no futuro, ter esse resultado, né? Eu não tive a oportunidade, eu acho que eu tive uma matéria no 9º ano, só foi bem curtinha sobre educação financeira. E hoje eu entendo que a educação financeira é muito importante para a nossa vida. Então, eu acredito que deveria ser uma matéria que tá ali da série básica até o 3º ano para a pessoa ter essa noção, né? Exato. De finanças. De finanças, é. E aí, um questionamento. Educação financeira é apenas para quem tem dinheiro? Não. Pegando o teu primeiro comentário, é claro que muita gente nunca teve essa oportunidade de ter educação financeira. Então, é fundamental primeiro ter esse entendimento. Porque primeiro também você não pode se culpar, né? Sim. É claro que a educação financeira, junto com a educação normal, né? Dentro de casa, ela é um somatório de informações. Então, a educação financeira ela é para qualquer pessoa. Né? Ela não tem essa restrição. Você tem que buscar. Primeiro entender a sua situação financeira, né? Entender como é que funciona realmente a educação financeira, o que as finanças realmente elas então é fundamental ter esse primeiro passo de entendimento e buscar conhecimento. Não tem outro um outro segredo. É buscar conhecer ou em paralelo buscar ajuda, né? Como a gente está aqui justamente para isso. Então, assim, a educação financeira é para todo mundo e é uma necessidade que vai permear o resto da nossa vida. Né? Então, como eu falei, hoje já temos escolas que já estão discutindo sobre educação financeira. Então, eu acho isso muito bom. Né? Mas a maioria da população não tão jovem, né? Porque o nascimento de pessoas diminuiu ao longo de 6, 7 anos. Então, daqui a pouco, a gente vai ter uma perspectiva de vida também que aumentou outrora era 60, 62 anos, está em 75, mas está nascendo menos pessoas também. Então, se as pessoas lá não tiveram essa preocupação
de ter a educação financeira como um foco, ela vai estar passando hoje, como muitos, essa dificuldade de falar sobre finanças, de passar isso para os filhos, porque um outro ponto que é fundamental a gente entender que o reflexo inicial é dentro de casa. Sim. Se você vê, se o filho ou os filhos olham para os pais e vê totalmente esse desequilíbrio financeiro, né? Porque isso daqui a pouco eles vão começar a entender e vão olhar assim, nossa, por que papai está tão irritado? Nossa, por que papai e a mamãe estão brigando? E muitas das vezes é por causa das partes financeiras. E uma das grandes preocupações das pessoas hoje é isso, a vida financeira, porque é uma necessidade básica do ser humano que move tudo. Então, se a pessoa está endividada, ela fica com dor de cabeça, ela tem problemas, ela não trabalha bem, porque não sabe como resolver a vida. Então, educação financeira é de extrema importância, né? Uhum. Quanto mais cedo, melhor, né? Com certeza. Quais são os principais serviços que você oferece como consultor financeiro e como eles podem ajudar? Certo. Então, como consultor financeiro, a gente inicia com a própria consultoria, né, que eu chamo de mentoria. Né? Eu tento identificar a situação financeira atual daquela pessoa ou daquela empresa. Né? Tiro uma fotografia, tento entender como é que são os gastos das pessoas, né? Principalmente cartão. Né? A gente vai falar aqui nesse podcast também, lá na frente, sobre cartão de crédito, né? Que é o grande vilão, todo mundo coloca como grande vilão, né? Vilão. A maioria das pessoas estão endividadas por causa de cartão de crédito. Então, cartão de crédito a gente vai olhar, a gente olha, faz um CSI na vida da pessoa financeira. Então, a partir desse momento, a gente vai gerar as informações. Normalmente é 3 meses, mas dependendo do processo e da dificuldade que as pessoas podem ter, a gente vai esticando um pouco mais. Então, tem clientes que hoje eu atendo com 6 meses, tem um que vai perto de 1 ano. Então, é um processo contínuo. E eu tenho os cursos, né? Que é o diagnóstico financeiro, que eu falo um pouco do que é dito na mentoria, mas abrangente mais de parte mais teórica, né? Faço alguns exercícios até para que as pessoas se conheçam na situação dela, na realidade ali. Às vezes as pessoas ocultam a realidade, né? Porque, às vezes, como eu falei, com vergonha, às vezes não querem saber naquele momento, né? Então, é tipo assim, fica no fio da navalha todo o tempo. Eu pego o dinheiro, pago, pego o dinheiro, pago, pego o dinheiro, pago e devo, pago e devo. Então, esse é um ciclo vicioso. Então, a gente trabalha também com um curso, né? E o outro é o planejamento. O primeiro é o diagnóstico, depois o planejamento. O que seria? É a sequência de sair dentro do diagnóstico da pessoa que está, às vezes, com desequilíbrio financeiro, né? Com comportamento totalmente contrário ao equilíbrio financeiro, sair do vermelho, como você falou, e aqui ela começa a sobrar o dinheiro. E o que a gente vai fazer com a sobra desse dinheiro? Então, a gente vai fazer um planejamento financeiro, que a gente vai falar um pouco de investimentos, né? O que é uma reserva financeira ou reserva de emergência, como as pessoas costumam falar, né? E o que isso vai ditar para dentro dos meus objetivos, porque a gente tem sonhos, a gente tem objetivo, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso e o que eu posso fazer desse dinheiro que está sobrando para alcançar meu primeiro objetivo, o meu primeiro sonho. Então, o planejamento financeiro já fala sobre isso. Então, é a mentoria com a consultoria, né? E a consultoria em si, para empresas, tem esse lado de mentoria, mas tem um lado mais abrangente. A gente começa a entender como é que é o processo, né? E é por isso que eu também falo de negócios, né? Porque não tem como um viver sem o outro. Às vezes as pessoas perdem dinheiro simplesmente porque elas não conhecem o processo dela. E é uma coisa que eu gosto muito, por vir de indústria, que é uma coisa muito consolidada, porque uma coisa, Rita, que eu vejo muito na dificuldade das pessoas eu faço 2 perguntas básicas, simples. Eu falo bem assim, quanto que você gasta por mês? Eu acho, quem acha não tem certeza. Primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto que você ganha por mês? Às vezes as pessoas que têm CLT, elas sabem. Que dinheiro está entrando, todo mundo já sabe. Mas aquela pessoa que presta serviço, vai entrando lá e tal, ela não sabe. Então ela se perde, então ela acha que é rica. Tá entendendo? Então, isso é um ponto de mostrar os números. O outro ponto é, por que ela não tem esse conhecimento das dívidas? Por que ela não tem esse conhecimento
das receitas, né? Do que ela recebe. O que eu posso melhorar para mostrar para o meu cliente aonde ele está, o que ele precisa fazer e dentro desse contexto, aonde ele vai chegar. Então, pauta muito por isso. Então, não só é números. Eu sempre pauto isso. São comportamentos. E se a gente trabalhar o comportamento com números, poxa, dá um match fundamental e, com certeza, com muito sucesso. Agora um recado para aquela pessoa que está no vermelho e que precisa sair. Olha, gente, primeiro é reconhecer isso, né? Que você está devendo. Primeiro passo. Ah, Alan, mas isso aí é claro, né? Eu tô ali com a minha conta no garantido, como eu falei aqui para Rita. Mas o que eu posso fazer diferente? Falei, são as duas perguntas básicas. Primeiro, quanto que eu ganho? E quanto que eu estou gastando? Parece uma matemática muito simples, mas não é uma matemática tão simples assim. A partir desse momento que você tem esse diagnóstico, é fundamental saber que aonde que está vazando esse dinheiro? Por que meu dinheiro não sobra no final do mês? O que eu posso mudar no meu comportamento e nos meus números para eu não ficar com a corda no pescoço todo o tempo? E, claro, se você não conseguir fazer isso sozinho, procure alguém que possa te ajudar. E foi isso o nosso podcast. Esse foi mais um episódio do Alancast. Tchau.